No ar, o Jornal Bom Dia Lapão. As notícias de Lapão, da Bahia e do Brasil. Apresentação, José Fernandes. Olá, gente, bom dia, bom dia. Olha eu chegando nesta sexta-feira, hoje, 15 de dezembro de 2025, com mais uma edição do Jornal Bom Dia Lapão. As notícias de Lapão, da região, da Bahia e do Brasil, a partir de agora. Eu e o Hermenilson estaremos aqui até às 9 horas, levando as notícias para você. Lembrando a você que hoje nós vamos já entrevistar o ex-deputado federal, estadual e federal, o Marcelo Nilo. Ele vai estar, pré-candidato a senador e vai estar já falando com a gente diretamente de Salvador. Eu quero dizer para você que este jornal tem sempre o apoio cultural da Prefeitura Municipal de Lapão, Câmara Municipal de Vereadores de Lapão, Renovar Materiais de Construção, Baronesa Móveis e também do Hipercoração, o mercado que chegou em Lapão e está no coração da gente. No ar, o Jornal Bom Dia Lapão, 749998-1898 é o nosso zap, você pode participar. Já estamos ao vivo também na Web TV Lapão Digital, no Facebook e no YouTube. Hermenilson, bom dia. Depois de algum tempo, olha nós aqui de novo, né? Mais uma vez, bom dia, Zé Fernandes, bom dia, ouvintes da Radioatividade, bem como os nossos internautas nas mais diferentes redes sociais que nos acompanham pelo mundo afora. É um prazer enorme estar aqui com vocês todos. Vamos começar aqui trazendo uma boa notícia, meu Deus, a previsão do tempo, a previsão para hoje em Lapão, desde ontem, né, que já estava previsto também no início da semana em nossa programação. É chuva de manhã, de noite e de tarde. Isso é muito bom, né? Mas hoje está previsto, né, a temperatura mínima 19 graus, a máxima 30, e a probabilidade de chover hoje é 90%, 18 milímetros. Mas diante do clima, tudo pode mudar de uma hora para outra, pode chover muito mais, né? Tudo indica. Que seja assim, mas de qualquer maneira, a chuva molhadeira está aí presente. Está aí presente, ou amanhã, para sábado, a temperatura mínima prevista é 19 graus, a máxima 26, a probabilidade de chover é 90% e aumenta o volume, né? A previsão para amanhã é de 26 milímetros. Muito bom, né? Essa chuva chegando na hora certa, sem dúvida. Depois dos agricultores, muita gente já com feijão plantado, não é grande quantidade de feijão, Hermenilson. A escala tem diminuído aqui em nossa região, mas o milho, a plantação é geral aí, né? Muito milho plantado. Rapaz, eu ando muito de bicicleta, que eu sou um ciclista inveterado, né? Então, onde eu passo e por aí... E praticamente rodeia todo o município, rapaz. Você está cheio de energia, viu? Observando, né, o tanto de roça que tem por aí já plantada, né? Tem muita lavoura de milho e tem lavoura de feijão também, né? Não deixa de ser importante isso. Claro que os tempos difíceis têm deixado muita gente sem coragem suficiente para estar plantando, porque não é brincadeira, né? Sem contar que muita gente tem tido dificuldades com a lavoura irrigada ao longo desse percurso, né? Já praticamente 2 anos sem ter uma safra com preços razoáveis. Esse é o problema da agricultura irrigada. Então, até o irrigante ele tem dificuldade de aventurar o plantio de sequeiro, mas a gente vê que muita gente fez isso. E diga-se de passagem, né, Hermenilson, que a gente estamos chegando ao final de um ano que foi muito difícil para os agricultores, né? No ano de 2024 a 2025, nessa safra que poderia ter sido uma safra boa, teve pessoas, né, que perderam 3 vezes, então foi um ano muito difícil. Difícil que desestimula. Que desestimula, é o que você falou. O produtor a fazer um plantio novo no ano seguinte. Mas mesmo assim você vê pela constância de alguma forma que tem havido, desde a chamada chuva dos umbus em outubro, né? Deu continuidade, novembro não passou sem chuva, né? Dezembro entra com chuva, e isso é positivo, sem dúvida, para a lavoura de sequeiro.
Então, nada melhor do que um ano positivo, né, para dar novas energias e estimular os nossos agricultores. Exatamente. Olha, Hermenilson, está chegando aqui a informação que o nível do Rio São Francisco volta a subir em Bom Jesus da Lapa após as chegadas das chuvas. Quer dizer, muito também traz esse benefício ao Rio São Francisco, aos rios de nossa região, né? Positivo. Positivo. Quando a água chega em Bom Jesus, é água que está vindo de Minas Gerais, né? O maior contribuidor, né, do São Francisco é exatamente na sua Bom dia, origem. deputado. Já vamos botar no ar. Tranquilamente. Pronto. Então, Hermenilson, o Rio São Francisco cada vez mais subindo e como eu anunciei, já estamos aí em linha com o ex-deputado federal, ex-deputado estadual, né, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia por diversas vezes, o Marcelo Nilo, pré-candidato a senador. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Fernandes. Bom dia, Lapão. Bom dia, região de Irecê. Bom dia, Hermenilson. Hermenilson. Se não, fica o nome maior ainda. Que é isso? Voltar a conversar com vocês. Eu sou Marcelo Nilo, um homem que nasceu na roça, nasceu no sertão, praticamente no Rato da Catarina, vim estudar em Salvador, morei pensionado, estudei em escola pública, entrei na Embasa como estagiário, saí como presidente, 7 vezes deputado estadual, uma vez deputado federal, 10 anos presidente da Assembleia. Maior presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, sem dúvida. Maior presidente de todos os tempos. Parabéns. Fui 2 vezes o mais bem votado, fui governador interino. Quando sentei na cadeira do governador, me belisquei para saber se era verdade, que eu nunca imaginei chegar onde cheguei. Agora cheguei com muita luta. Mas o que mais me honra, Fernandes, é ter sido escolhido 14 vezes, vou repetir, 14 vezes consecutivas como melhor deputado da Bahia. Eu sou Marcelo Nilo, pré-candidato a senador na chapa de ACM-Neto, à sua inteira disposição. Muito bem, meu caro. Seja bem-vindo. Um bom dia aqui de todo o Lapão para você, de nós aqui que fazemos a radioatividade neste programa em especial. Então, seja muito bem-vindo. É muito interessante a gente conhecer de perto a sua luta, essa sua disposição de se candidatar e se eleger, que a Bahia precisa muito dos seus trabalhos, dar continuidade àquilo que você já fez e já demonstrou fazer pela Bahia. Então, como senador, sem dúvida, vai ser uma contribuição bastante significativa para a representação política do Estado da Bahia, que eu acredito está muito fraca, meu irmão. Não tenha dúvida disso. Então, está na hora de chegar alguém que tenha condição de fazer uma representação política de qualidade. E eu vejo aí que nós temos na articulação, na coordenação já do ACM-Neto, né, uma figura aqui que foi meu colega prefeito aqui de Xique-Xique, o Reinaldinho Braga, né? De forma que nossa região está presente até mesmo nesse contexto da coordenação dos trabalhos desenvolvidos por ACM-Neto. O que é que você teria a dizer sobre esta condução até aqui, meu irmão? Primeiro, o Reinaldinho Braga foi prefeito de Xique-Xique, foi reeleito, fez sucessor, é um vencedor, né? Ontem, inclusive, nós fomos para Santa Bárbara, né, no helicóptero, ACM-Neto pré-candidato a governador, João Roma pré-candidato a senador e o Marcelo Nilo pré-candidato a senador. E o Reinaldinho Braga, que é pré-candidato a vice, né? Ele pleiteia ser vice, nunca me disse não, mas eu tenho a impressão que ele pleiteia, é um dos nomes, né? A ACM-Neto é o técnico, ele vai escolher a melhor equipe, quem estiver melhor jogando será escolhido. O Reinaldinho hoje está na coordenação, é filho do nosso Reinaldo Braga, que foi presidente da Assembleia, foi um parlamentar, se não me engano, 10 vezes, então é história. Então eu estou torcendo, mas o técnico é Neto, ele vai escolher. Ontem ele deu uma entrevista dizendo que só vai decidir a chapa depois que o governo escolher a sua, certo? Eles estão com o pepino na mão, né? Que tem 3 candidatos para 2 vagas, Jacques Wagner, Rui Costa, o Rui dos respiradores, né? Aquele que está envolvido na corrupção dos respiradores, e o Anjo Coronel. Quando ele escolher a chapa, nós vamos fechar a nossa. Eu estou convencido que eu serei candidato a senador, né? Estou convencido também que existe um clima de mudança na Bahia.
a gente acha que o povo quer mudança, ninguém aguenta mais o PT, ninguém aguenta mais um governador que diz em alto e bom som que uma escola que reprova um aluno é preconceituosa, ou seja, tanto faz o aluno tirar 10 como 0, tem que passar. É um governador que diz em alto e bom som que recebeu um telefonema da secretária de saúde dizendo que o Clériston Andrade, os corredores estavam muitas pessoas deitadas em macas, em cadeiras, no chão, e ele disse, deixa aí, e manda o Ministério Público me ligar. Você imagine um parente que tem doente na emergência, sofrendo, morrendo, e vê o governador dizer, deixa eles aí, e manda o Ministério Público me ligar. Não é fake news, não. É o governador mais despreparado. Vocês são testemunhas, que ele aí em América Dourada disse em alto e bom som, né? Quem votou em Bolsonaro e Bolsonaro tem que ser enterrado numa vala comum, num pacote só, com enxadeira. Isso é quem não tem Deus no coração. Quem tem Deus no coração não deseja o maior adversário. Eu sou adversário de várias pessoas, mas sei que os adversários têm pai, têm mãe, têm irmão. Eu sou Marcelo Nilo, pré-candidato a senador na chapa de Assembleia. Eu defendo aquilo que eu acredito. Eu quero ser senador da Bahia, quero ser senador do interior. Que você escreva na minha testa, de água, de recursos hídricos. Você sabe que aí em Lapão as pessoas 5 horas da tarde estão olhando para o céu para saber se vem chuva. Então defendo muito que nós temos um senador voltado para o interior do estado da Bahia. Deputado Marcelo Nilo, pré-candidato a senador na chapa ACM Neto. Nós temos uma situação aqui na região que seria interessante ouvir sua opinião sobre as demais regiões, né, do território baiano. No sentido de que, em 2022, nós tínhamos aqui algo como 5, 6 prefeitos que apoiavam a ACM Neto. Hoje, todos esses prefeitos que foram reeleitos estão apoiando, não é? Apenas Chique é que é firme, não é, com a ACM Neto. Mas os demais todos, pelo que nos chegam aqui a informação, estão se aproximando do governador Jerônimo. O que o senhor teria a dizer nesse momento sobre esse contexto específico de Irecê e se essa situação, de alguma forma, se repete nas demais regiões do estado? Primeiro que prefeito é importante, mas não é decisivo. Valdir Pires ganhou as eleições para Josafá com 29 prefeitos. Jacques Wagner, em 2006, ganhou para Paulo Souto com 31 prefeitos. Antônio Carlos Magalhães ganhou para Roberto Santos com 91 prefeitos. Eu digo o seguinte, quem tem voto para governador, só existem 2 pessoas que têm voto para governador. Um é o povo. Quando eu digo pessoas, entre aspas. Um é o povo. 2 é um candidato a presidente competitivo, certo? E você sabe que Lula não está repetindo os governos anteriores. Ele foi muito forte há 4 anos atrás, que ele queria sair da prisão, foi preso como corrupto e saiu como vítima, né, e puxou o Jerônimo. Você pode até dizer, mas Marcelo, a Semineto tinha 50% e Jerônimo Rodrigues tinha 5%, e Jerônimo ganhou. Agora é diferente. Sabe por que é diferente? Porque há 4 anos atrás, a senhora que está me ouvindo, eu sou Marcelo Nilo, pré-candidato a senador na chapa da Semineto. A senhora, quando foi votar, o senhor, quando foi votar, você comerciante, você aposentado, você professor, você funcionário público, lavrador, quando você foi votar, você pensou em quê? Foi lá, votei no 13, votei no candidato de Lula. Votei no 13, votei no candidato de Lula, votei no candidato de Lula, votei no 13. Agora é diferente, porque naquela época ninguém conhecia Jerônimo. O PT tirou Jerônimo da televisão e ficou 13 candidatos de Lula. Agora é diferente. Quando você for votar, você vai dizer, Jerônimo Rodrigues reduziu o analfabetismo? Não. Não voto. Jerônimo Rodrigues reduziu a fila da regulação? Não, não voto. A fila da regulação subiu, segundo o Tribunal de Contas do Estado, 213%. Vou repetir, 213%. Certo? Subiu. O Jerônimo Rodrigues reduziu, melhorou a segurança pública? Não. A Bahia é o estado mais violento do mundo. Jerônimo Rodrigues melhorou o índice de emprego da Bahia? Não. Eu não vou votar. Agora você vai julgar a gestão de Jerônimo Rodrigues. E, sem dúvida nenhuma, é o pior governador da história da Bahia desde o descobrimento do Brasil. Eu estou convencido, meu querido Fernandes, meu querido ex-prefeito Hermenilson,
que o povo quer mudança. Quando o povo quer mudança, ninguém segura. É como água descendo na ladeira e fogo subindo na ladeira. Nós temos um projeto político, o Assemineto significa mudança. Você sabe que Antônio Carlos Magalhães comandou a Bahia por 16 anos. Ele 4 anos, César Borges 4 anos e Paulo Souto 8 anos. Ficou 16 anos no poder. No poder. O PT já vai para 20 anos. Ninguém aguenta mais o PT. O PT é um partido muito egoísta. O PT é um partido que só cisca para dentro. E eu estou convencido, muito convencido, que o Tarcísio de Freitas será nosso candidato a presidente da República. E o Tarcísio, candidato, podem ter certeza que vai unir todo o centro até a direita, pegando até o centro-esquerda, que até Ciro Gomes está querendo apoiar. Então, se for Tarcísio, eu estou convencido que Tarcísio é favorito, Assemineto é favorito. E desde 1962, o governador faz os 2 senadores. Hermenilson é um político antigo, experiente, sabe? E somente em 1962 é que Valdir perdeu para Josafá Marinho, mas fez os 2 senadores, que foram Antônio Balbino e Josafá Marinho. Verdade. Eu estou com certeza absoluta que existe um clima de mudança. Ontem eu fui para Santa Bárbara, a cidade de Santa Bárbara, participar da missa do dia de Santa Bárbara, lá na cidade de Santa Bárbara, e eu senti um clima de mudança. A gente sente, eu sou um político modesta parte experiente, participei muito da eleição do Valdir como coordenador do senador Jutaí Magalhães, e a gente sentia o clima de mudança. Esse clima de mudança está na Bahia. Repito, há 4 anos atrás nós perdemos, porque Lula tinha saído preso e saiu como vítima, certo? E se Lula não tivesse sido preso, podem ter certeza absoluta que hoje ele não seria presidente da República. E a prisão, ou justa ou injusta, eu não vou entrar no mérito. Agora, existia um clima de vitimização do Lula. Hoje não. Hoje o Lula não repete o primeiro governo e não repete o segundo. Quando ele chega e diz alto, você viu hoje, o Lulinha, envolvido aí, que é o filho de Lula, recebendo mesada de 300 mil por mês, 300 mil por mês do careca do INSS. Você lembra do escândalo do INSS? E o Lulinha hoje está envolvido aí, segundo a testemunha que disse na CPI, que recebeu uma mesada de 300 mil reais por mês. Do careca do INSS, aquele que roubou o INSS dos aposentados. Você imagine roubar dos aposentados e, segundo a testemunha, segundo o assessor do careca, disse que dava todo mês 300 mil reais ao filho de Lula. Essa é a informação que está em todos os jornais que circulam no Brasil. É brincadeira, seu moço. Ô Marcelo, o Nelson Leal, deputado estadual, foi uma adesão recente que também já participa da coordenação do Assemineto. E veio também, mais recente, aqui da região, o deputado Cafu Barreto, que em algumas entrevistas ele diz que vem muito mais por aí. Como é que o senhor vê essa situação? Poderá estar vindo mais deputado descontente com o governo? Olha, com certeza. Eu sei que existem muitos parlamentares conversando. Ontem, eu viajando com a Assemineto, nós sentimos que existem 5 parlamentares conversando. Inclusive, um me procurou ontem, querendo conversar com a Assemineto. Agora, a nossa preocupação é conversar com o povo, né? Eu sei que deputado é importante, sei que prefeito é importante, sei que vereador é importante, mas o importante é você ter um projeto para o povo. Por exemplo, a Assemineto foi prefeito de Salvador. Ele foi eleito com apoio da classe alta e a classe média. Mas ele foi reeleito com quase 80% da população de Salvador. Por quê? Porque ele trabalhou para os pobres. Ele trabalhou para a periferia de Salvador. Então, o que é que a Assemineto foi? O melhor prefeito do Brasil. Se ele for governador, será o melhor governador do estado da Bahia. Eu conheço hoje, na sua intimidade, é um homem que tem preparo político e administrativo. Você vê que Jerônimo Rodrigues disse aí na Rádio Líder de Irecê, que se ele estivesse bem, ele estaria numa rede comendo pinha na cidade de Presidente Dutra. Como eu estou mal, eu estou viajando. Esse governador da Bahia é um péssimo governador. Em todas as áreas, as estradas da Bahia estão intransitáveis. O que eu estou recebendo, uma estrada Cafarnaum até Bonito, é uma vergonha. Uma estrada BA, salvo engano, 046, são carros atolando. Eu digo aqui em alto bom som, meu querido Hermenilson, meu querido amigo Fernandes, eu digo a você em alto e bom som, eu desafio alguém do PT
Alguém que defende o governo, diga uma única obra iniciada no governo Jerônimo Rodrigues e concluída no governo Jerônimo Rodrigues. Não tem. Vou repetir, eu, Marcelo Nilo, pré-candidato a senador na chapa de Assemineto, faço uma pergunta a todos que são aliados do Jerônimo Rodrigues. Diga uma única obra iniciada no governo Jerônimo Rodrigues e concluída no governo Jerônimo Rodrigues. Eu venho fazendo vídeos, eu venho fazendo desafios, eu mando os meus vídeos para Jerônimo Rodrigues, eu mando para Jacques Wagner, eu mando para Loyola, eu mando para todo secretário. Diga uma obra, não existe. Quando eu digo obra, é uma barragem, é uma universidade, é um centro tecnológico, é um hospital. Eu não conheço. Ele, por exemplo, foi para o Napo para inaugurar 10 quebra-molas e um trevo. Ele foi para Antas, minha terra natal, levar ampliação do PSF e ampliação do Acast, que não dá 500 mil de reais. Eu coloquei 12 milhões na Prefeitura Municipal no ano de 2023, quando era deputado federal. O Jerônimo Rodrigues ultrapassa os limites da imaginação. E ele anda nervosinho, né? Nervosinho. Agora, um cidadão em Barra do Mendes, fez uma denúncia e ele disse, esse cara está fazendo a denúncia, deve estar recebendo alguma coisa por fora. Quer dizer, ninguém pode fazer a denúncia. E ele fez denúncia com provas. Eu diria a você de coração, é o pior governador desde Pedro Álvares Cabral. Não existe nada igual. Ele chegar a dizer em alto e bom som, uma escola que reprova é uma escola preconceituosa. Você é pai, você é mãe, você tem filhos. Qual é o seu sonho? Que seus filhos vão para a escola e terem 10. Aí ele diz, uma escola que reprova, um aluno é preconceituoso. Ou seja, o aluno tirando 0 tem que passar. É um governador que ultrapassa os limites da imaginação. É muito despreparado. E o povo da Bahia já cansou do despreparo de Jerônimo Rodrigues. Ô Marcelo, em algumas pronunciamentos seu, eu ouvi você dizer que o vice, desta vez, de Neto, será um político, né? E possivelmente do interior da Bahia. Fala-se de Reinaldinho, ex-prefeito de Xique-Xique. Eu já ouvi também nos bastidores o nome de Zito Barbosa, lá ex-prefeito de Barreiras, no oeste da Bahia. Como é que está essa situação? O vice será, desta vez, um político de verdade? Olha, a Semineto me disse que nesta eleição ele vai colocar um vice do interior, um prefeito, um ex-prefeito, um político, certo? É como eu disse anteriormente, ele é o técnico. Ele tem 3 vagas. Uma vaga de governador, que é ele, 2 vagas de senador, uma sou eu e outra provavelmente é o João Roma. Acho que nós 3 estão não acertados, mas consolidados. Falta a vaga do vice. Ele tem vários nomes, tem o Reinaldinho Braga, tem ex-prefeita de Juazeiro, Suzana, tem o ex-prefeito de Barreiras, Zito, tem muitos prefeitos, já falam em Ricardo Maia, que está querendo vir, segundo o Bahia Notícia, né? Então nós vamos torcer. Eu realmente torço muito que seja o Reinaldinho, né? O Reinaldinho é um grande articulador político, é um grande prefeito, muito aliado de Neto, se não me engano foram colegas na escola, está lá na coordenação, inclusive viajamos juntos, é uma pessoa muito próxima a Neto hoje. Agora, é óbvio que Neto vai escolher aquele que melhor se encaixar na sua chapa. O Zito é um grande prefeito, foi um grande prefeito de Barreiras, muito amigo de Neto, foi prefeito de Barreiras, reeleito prefeito de Barreiras, fez sucessor. Então, quando o time está bem, o técnico tem bons nomes, né, para escolher. Então, ele vai escolher aquele time que for melhor. Eu estou convencido que serei candidato, porque eu tenho uma história, né, eu tenho uma história política, eu repito, nunca imaginei chegar onde cheguei com muita luta, com muito trabalho. Eu quero ser senador. Se o Reinaldinho for escolhido, eu ficarei muito feliz, porque trata-se de um rapaz muito preparado, de confiança, e sem dúvida nenhuma será muito bem representado pela região de Irecê. Existem muitos nomes sendo ventilados, existe o ex-prefeito de Tapetinga, Age, existe o ex-prefeito de Barreiras, Zito, a ex-prefeita de Juazeiro, Suzana, e o ex-prefeito de Xique-Xique, Reinaldinho. Nós estamos convencidos, inclusive ficamos muito felizes com a vida do Cafu, né, que foi prefeito aí dessa região, veio, foi uma surpresa, mas ele explicou que veio porque estava sendo muito maltratado pelo governo, e eu diria a você de coração, eu acho que é importante o político, o prefeito, o vereador, o deputado virem. Agora, o mais importante é o povo.
Ninguém tira um voto de Lula, ninguém tira um voto de Bolsonaro. O cidadão diz o seguinte: eu voto no candidato a deputado federal, no candidato a deputado estadual, do prefeito, do vereador. Mas presidente da República quem escolhe sou eu, governador quem escolhe sou eu, senador quem escolhe sou eu. A majoritária, o povo vota livremente, porque eu já vi Valdir, repito, Valdir ganhar com 29 votos, 29 prefeitos, no estado que tem 417 prefeitos. Eu vi Jacques Wagner, em 2006, ganhar para Paulo Souto, com 31 prefeitos. Então, o prefeito é importante, mas não é decisivo. Por exemplo, o prefeito de Jiquié é um dos melhores prefeitos do Brasil. Foi reeleito com 90%. Votou em ACM Neto. Trabalhou muito para ACM Neto. Mas Neto perdeu para Jerônimo em Jiquié. Já o prefeito de Itabuna, de Ilhéus e Alagoinhas votaram em Jerônimo, mas Neto ganhou lá. Então, o voto do prefeito é importante, mas não é decisivo. Decisivo é o povo. O povo é livre para votar hoje para governador, para presidente da República e para senador. Corretíssimo, deputado Marcelo Nilo, né? Pré-candidato a senador na chapa de ACM Neto. Coerente a sua análise, do ponto de vista de que, em todas as direções, a escolha de ACM Neto para vice-governador terá um perfil, evidentemente, político. E assim que vai ser conduzido. Correto? Eu gostaria muito de agradecer a vocês a oportunidade de conversar com o povo de Lapão. O Zé Fernandes foi meu colega na Embasa, né? É uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. Pode ter certeza, Zé, se eu for senador, você vai lá tomar um cafezinho no Senado Federal e ver que realmente vai ter um senador do interior. Eu quero ser senador do interior, quero ser senador de recursos hídricos. Se eu for senador, eu vou trabalhar muito para pegar uma adutora aí saindo de Xique-Xique, Mirorós, Ipirá, Paulo Afonso, Alagoinhas, Juazeiro, Feira de Santana, Ibotirama, Barreiras, até Guanambi. Porque eu acho que se nós resolvermos os problemas de água, 2/3 do território pertence ao semiárido, 2/3 do território baiano é do semiárido. Então, se nós resolvermos os problemas de água, de abastecimento de água, de irrigação, nós resolveremos 90% dos problemas da Bahia. Porque, infelizmente, você sabe que a região de Irecê já foi uma grande produtora de feijão e caiu muito. Por quê? Porque São Pedro não tem sido generoso. Aí a região de Adustina para Ipiranga passou a ter uma safra melhor. Falta de investimentos por parte do governo federal, do governo estadual, e principalmente São Pedro não tem sido generoso. Se nós resolvermos o problema de água, fazendo a adutora e fazendo os ramais, puxando ali para Lapão, para Central, para Presidente Dutra, passando por Morro do Chapéu, enfim, puxando para Utinga, para Bonito, podem ter certeza que nós vamos resolver os problemas da Bahia. Com certeza. Há 40 anos, nesse particular, de obras hídricas para a região de Irecê, nós estamos aqui numa insuficiência hídrica muito grande, deputado. Interessante esse seu tema de voltar a atenção para a questão dos recursos hídricos. Aqui, por exemplo, o platô de Irecê, a região do platô de Irecê, porque você tem o Baxios, que é formado pelos municípios de Xique-Xique e Itaguaçu. É onde está o Rio São Francisco. É lá que existe o mega projeto de irrigação. Mas acontece que é no platô que se pratica a agricultura tradicional de sequeiro e que hoje também, com muita dificuldade, se retira a água dos poços artesianos para fazer a agricultura irrigada. Ora, nós não estamos pedindo uma transposição de água, nós pedimos apenas uma interligação de bacias, quer dizer, ligar o Rio São Francisco aos nossos rios aqui da bacia hidrográfica de Irecê, que são os rios Verde e Jacaré, né? Não sabemos por que a Embasa está cometendo o mesmo erro que cometeu em 2013. Fez uma adutora que poderia ter contemplado o sistema Mirorós, não contemplou. Toda vez que a adutora do São Francisco quebra, quem atende é exatamente o sistema Mirorós. E agora, diante da insuficiência da adutora, que perfaz um desnível de 350 metros de Xique-Xique até Irecê, que toda hora quebra, são 12 subestações elevatórias, né? E agora querem repetir o erro, simplesmente
reforçando, quer dizer, construindo uma nova adutora no mesmo sentido, sem contemplar mais uma vez o sistema Mira Rossi, que a rigor é quem tem garantido o suprimento de água na nossa região. Muito bom esse tema seu aí, sem dúvida. Parabéns. Olha, primeiro você vê o seguinte, fizeram as transposições externas. Pegaram a área do São Francisco e levaram para o Piauí, para o Rio Grande do Norte, para o Ceará, dizendo que nós tínhamos de abastecer os corre-irmãos. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas nós tivemos abastecer também os irmãos, fazer as transposições internas. Se nós fizermos 5, 6 adutoras com os ramais, abastecimento de água, irrigação, nós resolvemos 90% dos problemas da Bahia. Na minha região, no Nordeste baiano, o povo só trabalha 4 meses, que é os 4 meses do plantio. Antigamente você começava a plantar no São José e colher no São João. Hoje você começa a plantar praticamente do São João para colher em outubro, novembro. Ou seja, com esses problemas climáticos, com certeza a gente não sabe quando chega a chuva. Então nós temos que depender exclusivamente das adutoras. Claro que São Pedro é sempre importante, vai ser sempre importante na economia de qualquer estado, principalmente numa região como a nossa Bahia. Mas nós precisamos fazer essa adutora. Se eu for senador, eu vou trabalhar com as prioridades: educação, saúde, geração de emprego, segurança pública, mas nós temos também que trabalhar com recursos hídricos, com água, com turismo também, porque nascer na Bahia é uma dádiva de Deus, a Bahia da Chapada Diamantina, a Bahia do Vale do Jiquiriçá, a Bahia das Bonitas Praias, a Bahia do Pelourinho, a Bahia do Além São Francisco, a Bahia do Forró, a Bahia do Carnaval, mas também nós temos de trabalhar a Bahia de recursos hídricos, colocar água nas artérias do nosso estado. Hermenilson, muito obrigado. Fernandes, muito obrigado. 30 minutos de entrevistas. Eu tomei o tempo de vocês, mas tomei um tempo para conversar com cada cidadã de Lapão. Eu sou Marcelo Nilo, eu não tenho tempo, nem condições físicas de sair de casa em casa. Vocês sempre generosos comigo, permitem que eu leve minha mensagem nesse momento importante da Bahia, no momento onde o Brasil está enfurecido com a participação aí, onde dizem, segundo testemunho, o filho de Lula, o Lulinha, recebendo 300 mil de careca do INSS. Não é Marcelo Nilo que está dizendo, não. O que está dizendo é a CPI do INSS, que hoje amanheceu o Brasil alvoroçado, né, com o filho do presidente da República, que foi embora para a Espanha, recebendo 300 mil reais por mês de mesada do ladrão do INSS chamado careca. Eu sou Marcelo Nilo, pré-candidato a senador na chapa de ACM Neto, que manda um beijo no coração dos homens e um beijo na face das mulheres. Muito obrigado e um bom dia. Foi um prazer tê-lo aqui no programa, deputado. Foi um prazer tê-lo aqui e boa sorte. E estaremos sempre conversando aqui sobre os problemas do nosso estado. Aquele abraço. Foi aí, Hermenilson, o pré-candidato a senador, né, na chapa de ACM Neto, oposição na Bahia, falando com a gente, o Marcelo Nilo. Hermenilson, ele falou aí sobre essa questão do ACM Neto, né, que na eleição passada, muitos acham que foi um erro estratégico, colocar aquela vice de cima da hora, ficou na expectativa muita gente, e em cima da hora apareceu a Ana Coelho, não é, que não tinha um conhecimento do meio político e nem sequer da população de uma maneira geral. Agora já vê diferente, não é? Tudo indica que será uma pessoa político conhecido, possivelmente um ex-prefeito, os nomes mais cotados são todos ex-prefeitos. Como é que você vê essa situação agora, essa nova visão de ACM Neto para a montagem da chapa? A análise do deputado que nós entrevistamos aqui agora, o deputado Marcelo do ex-deputado, ex-deputado Marcelo Nilo, é porque foi muitas uma vezes, vez né? deputado, sempre deputado. Uma vez sempre... presidente, sempre presidente, né? Então, o que acontece? A análise dele é correta no sentido de que a Lula não deixou de ser uma novidade na campanha de 2022, quando ele retornou, né, que teve a descondenação lá pelo Supremo, né? Então, ele voltou fortíssimo, em particular na região Nordeste. Então, o ACM Neto não foi a escolha do vice. Ele ganharia tranquilamente se
a chapa nacional, como é que diz, tivesse, digamos assim, uma representação forte no Nordeste. Era forte, né? O Bolsonaro era forte no Sul, no Centro-Sul, não era na região Nordeste, como nós vimos aí, todos os governadores foram eleitos ou no PT ou no PCdoB, não é? Foram, como é que diz, figuras da esquerda. Então, neste momento, eu vejo que o raciocínio dele está correto, porque o que acontece? Em 2022, quem votava em Lula, votava em Jerônimo, era 13-13, não tinha para onde, correto? Então, desta feita, o cenário, né, como ele demonstra, vem de forma diferenciada. Né? Se você tem aí o que é que alimentava a rigor, né, a candidatura de Lula em 2022? Né? Bolsonaro, de alguma forma. Né? Então, o que acontece? Agora, com Bolsonaro sem estar presente na disputa, uma figura como Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, faz uma diferença enorme. Dá para você sentir que se trata de um estadista, que se trata de alguém que conhece realmente de gestão pública, que não está aí para brincar como ele está fazendo à frente do governo de São Paulo, que é o estado carro-chefe do Brasil. Eu acho que você não entendeu bem ou não entendi sua resposta. Com relação a Semineto e o vice, no caso. Não foi a escolha, na minha opinião, deixa eu dizer com todas as letras aqui, não foi a escolha de uma técnica, né, como foi a candidata a vice de uma desconhecida que até eu agora, né, ela sendo minha amiga, eu nem me lembro do nome dela, né? Mas o que é que acontece? Que era Coelho, né? Ana Coelho. Né? Então, o que acontece? Não foi a escolha do vice. Né? Você acha que... É lógico que se tem um bocado de si. Né? Quando você está numa campanha, você não pode... Você elenca 10 itens e você diz aqui, eu não posso errar nesses 10 itens de maneira nenhuma. Né? Então, a partir do momento que você erra em um apenas, você está criando embaraços. Né? Então, o que é que aconteceu com a ACM Neto naquele momento? Primeiro, o que é que acontece? Ele não tinha um candidato a presidente. Como é que um candidato a governador não tem um candidato a presidente? Né? Essa história de dizer assim, tanto faz como tanto fez, né? Não funcionou, né? Onde deu, não funcionou. Né? Então, essa história de... Se ele escolhe, a meu ver, né, Zé Ronaldo, né, o prefeito lá de Feira de Santana, como seu candidato a vice, que seria o natural, né, ele tinha chances de ganhar no primeiro turno. Né? Agora, para que isso acontecesse, era preciso que ele tivesse o João Roma, que no primeiro turno levou 10% dos votos, né, e era o candidato de Bolsonaro. Então, quer dizer, a ACM Neto, como um candidato da direita, do mundo conservador, né, ele não estava contando com o apoio da direita, com o apoio do mundo conservador completamente. Então, foi aí que ele perdeu a eleição, correto? Então, essa coisa de dizer que o vice pesou, não foi só o vice. Ele precisava ter definido a situação de João Roma, que era uma prata da casa. Toda a vida foi assessor de ACM Neto. E, de repente, o cara sai candidato a governador para concorrer com ele. É difícil, no momento em que a vinculação do voto foi decisiva. Presidente da República, governador, correto? Então, o cenário de 2026, como bem definia aqui há pouco o deputado Marcelo Nilo, o ex-deputado Marcelo Nilo, é um cenário bastante diferenciado, no meu entendimento. Agora são 8h mais 45 minutos. Lembrando que já a partir das 9h, das 9h30, vamos estar ao vivo, direto da Câmara Municipal de Vereadores, com a transmissão da sessão ordinária desta sexta-feira. Eu quero mandar o meu bom dia para a dona Tereza. Alô, dona Tereza, lá na rua Firmino Barreto, tá sempre ligadinha. Bom dia, muito obrigado aí pelo carinho da sintonia. Vamos ouvir agora o vereador Juarez Dourado, presidente da Câmara.
Alô, vereador, bom dia. Bom dia, Zé Fernandes. Bom dia, amigos da Rádio Atividade FM. Hoje, sexta-feira, logo mais, sessão ordinária na Câmara Municipal de Lapão. Quero dizer a vocês que hoje, infelizmente, eu não vou estar presidindo a sessão, porque eu havia feito um compromisso com os idosos do nosso município que vão participar de um campeonato, já foram participar de um campeonato, né, em Bom Jesus da Lapa. São 100 idosos, né, e assim a gente fica feliz, porque enquanto nós não temos assim uma atividade física, os idosos estão indo participar desse campeonato. Lá vai ter jogos de futebol de salão, vai ter jogo de vôlei. São pessoas da terceira idade que vão estar participando desse campeonato. Pessoas de 60, 70, 80 anos ou mais de 80 que vão estar em Bom Jesus da Lapa. E, portanto, hoje quem vai estar presidindo a nossa sessão, Gritão Dourado. Mas nós temos a nossa pauta lá, Zé. Temos em apresentação o projeto de lei de número 1149 de 2025. Nós temos também um projeto de lei de número 1150 de 2025. E nós temos também na pauta, para votação, o projeto de lei complementar, né, que revoga o artigo 2º, o inciso 2º do artigo 111. Então, que é o projeto de lei complementar de número 02 de 2025. Portanto, assim, um bom trabalho a todos, né? Dizer que estou saindo agora para Bom Jesus da Lapa e que Deus possa, assim, estar abençoando ricamente a vida de todos os nossos munícipes. Agradecer a Deus pelas chuvas e dizer que tenham, assim, todos um bom final de semana para todos nós. Valeu, um abraço a todos. Valeu, presidente. Boa viagem, né? Boa viagem. O presidente estará se deslocando juntamente com os idosos de Lapão até a cidade de Bom Jesus da Lapa. Então, boa viagem, né? E volte também com muita tranquilidade para o nosso meio, juntamente com esses idosos de Lapão. O vereador agora é Romero, em Bom Jesus da Lapa. Rapaz, tá vendo aí como é que tá? Tá vendo aí como as coisas mudam? Valeu, senhor vereador, presidente da Câmara, um grande abraço, tudo de bom. Menilson, eu recebi aqui uma mensagem do nosso amigo, eu não cheguei a conhecer, vou conhecer agora, vou ter esse privilégio de conhecer agora, estará vindo a Lapão, né, entre os dias 15 e 18, né, no final de semana aí, desse mês ainda, o Zito Ferreira, que você conheceu, ele teve uma conversa comigo, me deixou entusiasmado pelo conhecimento que ele tem, principalmente do início de tudo, quando começou a Sociedade Cultural de Lapão. O seu pai foi um ex-presidente, não é isso? O pai dele foi um dos primeiros presidentes. Que hoje mora no Rio de Janeiro, né? Anizinho Ferreira, morador da Praça Nova, ali na Praça da Cultural, né? Onde hoje mora, como é que diz, a nossa amiga... A Nilza, né? A Nilza, a esposa do saudoso Jonas Cardoso. Jonas Cardoso, exatamente. Né? Naquela casa ali onde morou o Jonas, né? Que a dona Nilda mora hoje, né? Morou, então, o seu primeiro morador foi Anizinho Ferreira. Anísio Ferreira era um comerciante do ramo de tecidos, né? Aqui no Lapão Antigo, né? Pelo menos foi assim que eu conheci muito menino, né? Ele tinha, se não me engano, 6 ou 8 filhos, né? Entre homens e mulheres. E me lembro bem que o seu caçula se chamava Ferreirinha e tinha a minha idade. Brincava comigo ali na Praça Nova, junto com Luiz Alberto, junto com essa turma aí da nossa idade, da nossa faixa etária. De forma que o Anizinho teve uma participação como fundador da Sociedade Cultural do Lapão, né? O seu vizinho, que era Otávio Carvalho, que morava exatamente ali
Na outra esquina, né? Na outra esquina, né? E que tinha doado o terreno para a construção da Sociedade Cultural do Lapão. Então, veja bem que a influência do pessoal ali da Praça da Cultural era grande, né? Começava por Anizinho Ferreira, você tinha ali Luiz Barbosa, vizinho, você tinha ali Alfredo Rosendo, você tinha Nelson Aine, né? Que o nosso amigo Zelito, né? Zelito Aine, né? Não sei como é o nome completo dele, é José... Zelito? Sim, Zelito. Camerino, né? Camerino. José Camerino, parece que Aine, ele é Aine também, correto? Então, o parente dele, que era seu Nelson Aine, morava ali onde hoje mora a viúva de Jaida Ferreira, né? De forma que o Anizinho foi essa figura que eu me lembro, muito ativa no comércio de Lapão, e que depois mudou-se para Jacobina, onde se tornou também um comerciante próspero naquela comunidade, como tinha feito também o pai de Belarmino Almeida, correto? O senhor Mário Almeida, que era do ramo de bebidas e que na mesma época de Anizinho foi também morar em Jacobina. Né? Era costume o pessoal mais bem, eu diria, aquinhoado do ponto de vista financeiro, né? Economicamente, morar em Jacobina naquela época, que era a cidade, eu diria, a cidade mais destaque mais aqui. Bem aculturada, mais bem, digamos assim, desenvolvida da nossa macro-região, era Jacobina. Hoje mudou, é Irecê, mas antes era Jacobina, correto? De forma que uma figura bastante conhecida nossa aqui da época, que foi o dono da usina de algodão, Valdivino Borges, né? Valdivino também, a família dele morava em Jacobina e ele se dividia. E Anizinho e Mário Almeida foram também dessa época morar em Jacobina, como era comum. Então, o Zito é uma figura que eu diria que ele foi amigo de Pedrinho, né? Djalma Matos. Djalma Matos é mais velho do que ele, uns 5 anos, que o Zito já está na faixa dos 80 anos aí. Ele com certeza, 10 anos, no mínimo, mais velho do que eu, né? Então, mas ele foi para o Rio de Janeiro, né? Porque fez o concurso do Banco do Brasil, e lá, então, se aposentou, né? E agora, então, está com disposição de vir a Lapão. Isso é uma história muito bonita. Então, a gente tem que acompanhar, porque, afinal de contas, nós precisamos ir atrás da origem da nossa história. É interessante, né, ver que pessoas que moraram sua infância aqui em Lapão, agora, né, depois de se tornarem profissionais, morar distante, como a capital do Rio de Janeiro, e agora está voltando para rever sua terra. É o caso de Zito Ferreira. Muito bem-vindo. Então, ele sempre acompanha a nossa programação. Lazito, aquele abraço para você, seja bem-vindo, hein? Estamos às suas férias e vamos prosar muito aqui sobre tem muita gente essas aí, histórias. Quando você fala Zito de Anizinho Ferreira, rapaz, né? Zezinho Campos, Djalma Sena, Djalma Matos, né? Todos eles foram tem muita gente amigos aí, de infância. Né? Railda Matos, né? Que muita gente. Tem uma idade, ela é mais velha do que ele, mas de qualquer sorte, tem muita gente aqui que está ainda, como é que diz, na ativa, viu, Zito? Um grande abraço, meu amigo. Seja bem-vindo nessas suas férias à nossa terra. Será muito bem recebido. Vamos rever o Lapão do tempo que tinha, que diz, fruta de palma nessa época do ano, que ainda tem também, né? Ainda aparece. Ainda aparece. Muito umbu gostoso. E por aí nós vamos, meu amigo. Vamos embora? Vamos embora? Está na hora, vamos trabalhar. É algo mais a acrescentar em outras coisas, né? Outras coisas. Outras coisas. O trabalho continua. O trabalho continua. Eu estou indo agora para o escritório em Irecê, né? E de lá parto para outros municípios. Mas, Hermenilson, rapidamente, né? Eu tinha que saber. Você teve participando de uma reunião recentemente lá no Morro do Chapéu sobre a questão hídrica, né? A questão, ou como foi lá? Bem, foi mais cultural? Eu faço parte do comitê da bacia hidrográfica dos rios Verde e Jacaré, que são os rios da nossa região, né? Certo. E que também, né,
o que acontece? Nós lá estávamos discutindo a área de proteção ambiental da Gruta dos Brejões, né? Muita gente conhece a Gruta dos Brejões, já ouviu falar, né? Eu acredito que no contexto das escolas todas, elas devem estudar aí o que é a Gruta dos Brejões. A Gruta dos Brejões nada mais é do que a água do Rio Jacaré, um dos rios aqui da nossa, né? Então, que vem lá de Morro do Chapéu, né? E atravessa o município vizinho de João Dourado e assim por diante, né? Então, é neste contexto que a gente vem discutindo o que é que você pode fazer por esses rios. Porque se você revitaliza os 2 rios principais que nós temos, e isso é possível a partir da água do São Francisco, fazendo, como eu disse, apenas uma interligação de bacias, nós vamos ter uma região completamente recuperada, porque se você tem os rios revitalizados, você vai ter água subterrânea, você tem água nos poços, correto? Não é que você vá pegar a água da vereda para você fazer irrigação, não. A irrigação continua sendo feita no poço, que é abastecido exatamente por conta dos rios bem tratados. É disso que nós estamos precisando aqui, correto? Então a gente vem sempre nesta defesa da região a partir do contexto do meio ambiente. Daí a nossa presença lá em Morro de Chapéu nesta semana. Valeu! E vamos em frente. Vamos embora. E um grande abraço. Deixa eu me despedir, então, aqui do nosso público, né? Tanto os nossos ouvintes quanto os nossos internautas. Um grande abraço no coração de todos vocês. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Gente, foi muito bom estar com vocês em mais uma edição do Jornal Bom Dia Lapão. Olha, já, a partir das 9h30, vamos estar ao vivo, direto da Câmara Municipal de Vereadores de Lapão, com a transmissão da sessão ordinária desta sexta-feira. Aqui, na frequência do seu rádio 107,9, Atividade FM, e também na internet, através do nosso aplicativo, do Facebook, a TV Lapão Digital para você e as nossas redes sociais. Tenha todos uma boa sexta-feira. Fiquem com Deus e continue ligadinho aqui na Atividade FM, a rádio que pensa em você e toca paz. 24 horas no ar.